Aleluia. Glória a Deus. Graça e paz, queridos. Amém? Tem alguém aí? Quem está aí, dá um glória a Deus bem forte para o Senhor. Aleluia. Queridos, aqui hoje se inverteram, né? Me disse assim, você vai lá, traz uma palavra e eu oro. Agora eu vou orar, porque ela, né, já abençoou. O que eu vou dizer agora, né, queridos? Mas eu quero ser bem breve nas minhas palavras. Eu quero aqui agradecer ao Senhor pela oportunidade que Ele nos dá de estarmos aqui neste lugar. Nós tivemos a oportunidade de conhecer pessoalmente o pastor Roberto, lá no Paraguai, a pastora Lília, o Adriano, a Cali. Nós temos a Cali lá em Quirinópolis, mas aqui é a Cali. E nós conhecemos mais alguns irmãos, pastor Wilson, sua esposa, sua família. Cadê a Isabela? Isabela é amiga, né, Isabela? Isabela é amiga. Então nós estamos felizes, nós estamos alegres, né, pastor Leonardo? Pastor Leonardo, depois que nós descobrimos como ele faz para receber os elogios, agora nós vamos elogiar. Ele pode jogar naquele saco furado como ele quiser, mas nós vamos elogiar, né, Paulo? Pastor Leonardo é um pai, uma pessoa que tem nos ajudado muito, tem sido um direcionador para nós. Nós temos vivido dias ali maravilhosos, após direções e mais direções que nós temos recebido dele através da mesa, através da vida da sua família. Nós temos sido alcançados pelos irmãos que estão nos acompanhando, como o pastor Roberto, né, ali na mesa, o Rafael, junto com a gente ali, o Paulinho, essa pessoa incrível, maravilhosa, que a gente ama muito, né, Paulinho? Né, o pastor Wilson, que está lá na mesa também com a gente, alguns irmãos que já foram, que já saíram, outro Paulo, que está aqui, o Adonias, cara incrível também, humilde, simples. Então nós somos agraciados, queridos, e nós olhamos e realmente nós vivemos debaixo da graça, porque nós não merecemos tudo isso que o Senhor tem feito por nós. Então eu quero compartilhar aqui algo com os irmãos, e eu quero ser bem objetivo. Nós estamos sendo muito, mas muito ministrados nos últimos dias nesse quesito da paternidade. E nós temos visto que muitas pessoas elas têm se perdido pelas feridas, por aquilo que elas passaram durante as suas vidas. Mas algo que eu aprendi com o Senhor nos últimos dias é: eu posso até ter sido ferido, mas quando eu decido ser filho, tudo muda, porque aí não é o externo mais que comanda a minha vida, agora é o interno, agora é aquilo que está dentro de mim. E aquilo que está dentro de mim, querido, é aquilo que o pastor Léo disse assim, que não me visita mais, que não visita mais agora só certas pessoas. Agora Ele habita em mim. Então se Ele habita em mim, eu tenho paz, eu tenho esperança, eu caminho, eu tenho fé, eu tenho projetos, eu tenho sonhos, eu tenho esperança. E eu não espero somente naquilo que os meus olhos veem. Eu espero naquilo que o escritor aos Hebreus disse lá em Hebreus no capítulo 11, verso 1. Porque o justo agora, ele não caminha mais pelo que vê, mas pela fé. Então ele diz que fé é o firme fundamento daquilo que se espera. E é prova agora daquilo que não se vê. Então nós caminhamos baseados nesse entendimento. Amém, queridos? Quando eu decido ser filho, interessante que em qualquer lugar que você for, para qualquer pessoa que você perguntar, eles vão dizer para você: eu tenho Deus na minha vida, Deus Ele é bom demais para mim. E às vezes Ele está com um copo de cachaça na mão, um copo de bebida, um cigarro, uma droga, mas Ele diz: eu conheço a palavra e eu tenho o Senhor, e eu vivo e eu oro a Deus e Ele me ouve, e eu sou filho de Deus. Nós vivemos, queridos, às vezes firmados num falso entendimento e num engano que o diabo ele tem colocado sobre as pessoas, não somente na nossa geração, mas nas gerações passadas. E ele tenta agora confundir, e não somente confundir, mas agora camuflar a verdade de Deus, porque nós entendemos, queridos, que eu não sou filho somente quando eu falo, eu sou filho quando eu tenho uma ação de me voltar para o meu pai e declarar que eu verdadeiramente sou filho.
E quando Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 1, ele diz que esta posição, queridos, ela é somente no Senhor Jesus. E quando nós entendemos que essa posição de filho, essa posição de herdeiro, eu só alcanço ela em Jesus, eu volto um pouco mais para a palavra, quando ele diz lá em João, no capítulo 17, que João, ele fala sobre estarem unidos, um só. Ele diz: Pai, como eu e o Senhor, nós somos um só, que eles sejam um em mim. E agora, Jesus também, relatando sobre isso, ele diz: olha, aquele que está em mim, ele fala sobre a videira, e ele direciona sobre a videira, e ele diz: aquele que está em mim, ele pode dar muitos frutos. E quem é que está nele? O próprio Jesus diz assim: aquele que me ama, é aquele que ouve as minhas palavras, guarda ela no seu coração e as pratica. Então, entre você dizer que é filho e realmente você ser filho, há uma grande diferença. Você estar numa posição onde você diz: eu vou herdar, e literalmente você herdar, tem uma distância muito grande. Eu costumo dizer, quando eu falo sobre isso com alguns advogados, nós temos advogados aqui, e quando alguém, mesmo ele tendo uma condição de ser herdeiro, mas ele não prova que ele tem realmente esta posição de herdeiro, hoje com tantos documentos e com tantas situações, ele não vai receber aquilo que ele poderia ter por direito, porque ele não tem como comprovar isto. E quando nós chegamos diante do Senhor, queridos, como filhos, nós devemos ter esta comprovação, para recebermos aquilo que o Senhor tem preparado para nós, desde a fundação do mundo, como ele diz lá, em Mateus, no capítulo 25, quando ele faz a separação, e ele diz: vinde, benditos do meu Pai, recebei para vós agora, por herança, aquilo que está preparado para vocês, desde a fundação do mundo. E voltando na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, nós entendemos que a nossa confirmação de filho e a nossa confirmação de herdeiro é o Espírito Santo de Deus. Ele é o selo que nos faz entender, que nos faz compreender que nós somos filhos. Quando nós falamos sobre o nome escrito no livro da vida, queridos, nós somos lançados diretamente à presença do Espírito. Se o Espírito de Deus não está em mim, Ele não está em mim, eu não estou nele. Porque se eu não sou direcionado e guiado pelo Espírito dele, como eu posso compreender as coisas dele, se as coisas dele são compreendidas pelo Espírito? E como eu posso ter esse descanso que o pastor Léo citou aqui, está citando já há algum tempo, né? A minha querida, linda esposa citou aqui sobre o descanso, Deus falando ali com Moisés. Como eu vou entender isso se eu não tenho o Espírito dele? E aqui no livro de Gálatas, no capítulo 4, deixa eu achar o versículo aqui, queridos. A palavra do Senhor nos fala de 2 tipos de filhos. Abrem aí a Bíblia no livro de Gálatas, no capítulo 4. Deixa eu abrir na minha aqui, que já está marcada, mas eu vou ler na versão NVT, que ela nos traz um entendimento um pouco mais claro sobre isso. Carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 4, a partir do verso 22. Gálatas capítulo 4, a partir do verso 22, que diz assim: de acordo com a Escritura, Abraão teve 2 filhos, um nascido de uma escrava e outro de sua esposa, que era livre. O filho da escrava nasceu segundo a vontade humana. O filho da mulher, livre, nasceu segundo a promessa. Sabe, queridos, nós somos e nós devemos nos colocar numa posição de filhos, nascidos de uma promessa. A palavra do Senhor nos diz lá em Salmo 139 que
quando éramos ainda uma substância informe, o Senhor já nos conhecia. Quando estávamos ali sendo gerados, o Senhor já havia escrito a nossa história. Quando nós falamos de livre e de escravo, de um filho que veio da livre e um filho que veio da escrava, nós precisamos entender, queridos, que analisando aqui dois tipos de cativeiros, quando Deus permitiu que o povo dele fosse para o Egito, eles não foram forçados a ir. Deus disse: pode ir, vai, eu vou abençoar vocês. Mas para Deus tirar o povo dele de lá, a palavra do Senhor nos diz que Deus, ele tira os teus filhos de lá com uma mão forte e poderosa, debaixo de várias ações, de várias atitudes que o Senhor derrama sobre aquele lugar. Mas quando nós falamos do outro cativeiro, que é o cativeiro babilônico, a palavra do Senhor nos diz que aquele povo não foi por uma livre e espontânea vontade, eles foram por uma livre e espontânea pressão. Eles foram obrigados a ir. Mas, queridos, há uma diferença em como você vai e como você volta. Às vezes, Deus não vai obrigar você a ir, mas Ele vai trazer você por uma necessidade, por um projeto. Às vezes você não quer ir, e Deus vai obrigar você a ir. E muitas situações, queridos, quando Ele nos obriga a ir por um propósito, algo que venha para nós sobre cura, às vezes nós vamos ser curados naquele lugar, e nós vamos nos habituar tanto com aquele lugar que às vezes nós não... E quando Ele tem um propósito na volta, como Ele tinha um propósito com aqueles filhos que foram para a Babilônia, agora Ele não vai mais trazê-los de volta. Agora é uma decisão. Eles têm que decidir, querer voltar. Então isto serve para mim e serve para você. Como filho, você decide ouvir ao Senhor, guardar a palavra no coração e obedecer, ou você decide permanecer naquele lugar que agrada a sua carne, que está trazendo um certo comodismo para a sua vida natural, e você entende que aquele é o seu lugar, e você não quer mais voltar para o lugar onde Deus deseja que você volte. A palavra do Senhor nos diz que a escrava, ela nasce no Sinai, um monte direcionado à humanidade, mas a livre, ela nasce do celestial, da Jerusalém celestial. E para voltarmos para este lugar, queridos, nós precisamos decidir, como filhos, nós precisamos decidir. Quando aquele filho, lá do livro de Lucas, ele sai de uma forma desordenada, sem entendimento, quando ele deseja sair, e ele gasta tudo aquilo que ele pegou do seu pai, em um certo momento, ele olha para trás e ele entende que ele tem uma base, que ele pode firmar nela, que ele pode se colocar naquele lugar como filho, e que ele pode receber. Por mais que ele entenda, e por mais que ele deseje ser o menor daquela casa, mas ele entende que ele recebe naquela casa, debaixo da proteção do teu pai, algo muito melhor do que lá fora ele poderia receber, mesmo estando num padrão muito elevado e sendo reconhecido por muitos. Ele entende que na casa do seu pai ele será bem visto, bem recebido e bem valorizado. E sabe, queridos, o nosso inimigo, ele sempre vai tentar nos pegar antes que o nosso pai nos alcance. Ele sempre vai tentar nos tirar da casa do pai, quando nós estamos desejando voltar para lá. Quando nós decidimos fazer esse caminho de volta, minha esposa gosta dessa palavra.
Quando nós estamos decidindo fazer o caminho de volta, o diabo ele vai trabalhar para tentar nos tirar deste caminho. Ele vai tentar nos apresentar coisas, ou ele vai tentar nos ceifar antes que alcancemos aquele lugar ao qual o Senhor está nos esperando. Muitas vezes nós falamos: o Senhor abandonou-me, o Senhor não me ouve. Queridos, não é Ele, somos nós. É a posição que nós estamos, é o lugar que nós estamos. Se eu não decidir, Ele não vai vir. Se eu não desejar, Ele não vai vir, Ele não virá. Mas quando eu decido, queridos, e quando eu olho para a casa do Pai, eu olho, Ele está à porta. E quando eu dou um passo em direção a Ele, Ele também se direciona a mim, e Ele vem me encontrar no caminho, antes que o inimigo me alcance. Na tradição, na cultura daquela época, quando alguém machucava, feria, humilhava e etc, etc, em relação aos pais, ao ser avistado novamente, eles eram punidos. E o pai, ao saber disso, antes mesmo que o filho seja alcançado por outra pessoa que o visse e entendesse que ele poderia ser punido, ele corre até o seu filho e o abraça. Esse abraço quer dizer: agora você está protegido. Neste momento eu estou com você e eu estou levando você agora de volta para casa. Mas você vai voltar a caminhar. E as pessoas, às vezes, por mais que eu esteja, alguns ainda não vão te ver. Então eu tenho que colocar em você algo que as pessoas vão identificar que você agora é filho de novo. Você voltou e você foi aceito. Então agora você recebe um anel no seu dedo. E nós entendemos aqui aquele desejo do coração da pastora hoje de manhã em relatar a questão do anel do seu marido que havia se perdido. Agora eu coloco um anel no seu dedo. Agora eu tiro as suas roupas manchadas. Porque o filho, ele anda agora com vestes brancas, com vestes limpas. E agora você não anda mais descalço. Agora eu coloco uma sandália nos seus pés. Glória a Deus. Mas eu preciso decidir voltar. Eu preciso decidir me colocar nesse lugar de filho. Não importa o que aconteceu, importa como terminará. E eu prefiro terminar no lugar onde eu estou sendo aceito, onde eu sou aceito, e eu preciso entender que eu tenho um caminho para chegar até este lugar. E este caminho, ele não vem do homem. A palavra do Senhor nos diz, Paulo ainda escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, no verso 10, que nós somos criaturas de Deus. Antes do reconhecimento de quem nós somos criaturas dele. Nós somos feituras dele. E ele criou as coisas boas e nos colocou para caminhar sobre elas. Então, quando eu estou caminhando, direcionado pelo Espírito e com entendimento de filho, as coisas boas que eu realizo, elas não procedem de mim, elas procedem do Senhor. É a manifestação dele através de mim, porque a Bíblia diz que o meu coração ele é mau. Eu não consigo praticar coisas boas, eu não consigo ser bom. E como o pastor Leonardo tem falado muito nesses últimos dias, eu não consigo amar. Eu só amo porque eu estou caminhando direcionado por Ele. Então eu manifesto Ele, eu manifesto a graça dEle, eu manifesto o amor dEle, mas se eu estiver nele. Eu quero convidar você a se colocar de pé neste momento, no nome de Jesus. E nós vamos profetizar sobre a tua vida. Você não é mais uma criatura de Deus, você agora é filho.
Essa igreja, pastor Roberto, ela não será formada por membros. Ela será formada por filhos. Quantos membros tem lá? Não, nós não temos, nós temos filhos. Eu tenho tido esse entendimento de alguns dias para cá. E eu tenho falado com algumas pessoas em relação a isso lá da igreja. Alguns filhos, eu tenho falado, são filhos. Porque Deus tem colocado esse sentimento no meu coração. Da mesma forma que eu recebo, eu estou agora transmitindo. Porque está aqui o pastor Roberto, o Rafael, o Paulo. E nós entendemos que atitudes elas falam mais do que palavras, né? Eu ia relatar em relação ao pastor Leonardo como ele nos trata. É assim que ele nos trata, olha para ele lá. Isso é pai, queridos. Então se eu recebo esse amor e se eu me sinto amado desta forma, eu não posso guardar isso para mim. Eu tenho que compartilhar isso. Às vezes a gente demora a entender. Mas a questão que está em xeque não é o tempo que você demora. É se você vai decidir entender. E eu quero entender, e eu decidi compreender. Então agora eu compartilho isso. E eu me sinto tão à vontade nesse lugar, tão à vontade com o pastor Roberto, com esses irmãos. Parece que a gente já se conhece há tanto tempo, há tantos anos. Mas a Bíblia nos diz, queridos, que Ele colocou a eternidade em nós. Então às vezes nós temos saudades de um lugar onde naturalmente a gente não conhece, mas no Espírito nós conhecemos. E no Espírito nós somos irmãos. No Espírito nós viemos do mesmo Pai, de um mesmo ventre, de um mesmo lugar. Então nós temos afinidade. Aquilo que nos une, querido, não é a carne, é o Espírito. E quando nós somos unidos pelo Espírito, nós somos unidos por aquele sentimento que clama, Abba, Pai. Nós clamamos pelo mesmo Pai, nós somos filhos do mesmo Pai. Então aquele que está aqui neste altar, ou aquele que está sentado, às vezes na última fileira, não há diferença entre um e outro. Nós somos iguais diante do Senhor. E diante de Deus, a palavra diz que nós somos filhos. E nós não somos filhos da escravidão. Nós não somos filhos de algo que nos prende. Nós não estamos com reservas diante do nosso Deus. E nada nesta terra, nada que vem do externo, nada que está externo pode atrapalhar o nosso relacionamento com o nosso Pai. Então, se nós entendemos que somos filhos, nós temos liberdade. E nós somos livres nele. Quando Jesus estava debatendo com aqueles líderes religiosos, e João relata isso no capítulo 8, e Jesus começa a falar de liberdade para eles, eles dizem, mas nós não somos escravos. Sabe, queridos, a carne, ela nos leva a uma claridade natural através dos nossos olhos, que nos traz uma falsa liberdade por aquilo que nós temos naturalmente, ou por aquilo que naturalmente nós estamos conquistando, pela posição que nós ocupamos, pelos valores, pelos bens que nós temos, pela autoridade no trabalho, por aquilo que foi conquistado, pela honra que os homens nos dão, nós nos declaramos livres. Mas estas coisas nos fazem ser escravos e nos não dão a liberdade de Cristo, porque a liberdade de Cristo ela vem através do Espírito, e aquilo que é da carne, aquilo que é produzido pela carne, aquilo que é fabricado pela carne, isso nos traz escravidão. E nós não estamos, queridos, caminhando neste tempo para um lugar de escravidão, mas nós estamos caminhando para um lugar de liberdade. Aquele povo, eles falaram para Jesus, mas nós não somos escravos de ninguém. Eles eram escravos da sua própria liturgia, das suas próprias formalidades. Eles eram escravos dos cargos que eles ocupavam. Eles eram escravos dos valores que eles tinham. Eles eram escravos dos bens que eles tinham. E eles não queriam descer daquele pedestal. Então eles eram escravos. E Jesus diz, ei, conheçam a verdade, e ela vai libertar vocês.
Tiago diz assim: Senhor, nós não sabemos qual é o caminho que nós devemos ir. Muitos dizem este caminho, outros dizem aquele. Senhor, o Senhor fala de um caminho, nos mostra esse caminho. Jesus diz a ele lá em João 14,6, que muitos conhecem: eu sou o caminho, eu sou a verdade. Então quando ele diz para aqueles líderes: conheçam a verdade, ele está dizendo: me conheçam, porque eu vim dele, eu vim do Pai. Então aquele que me vê, ele vê o Pai, não naturalmente, não com os olhos naturais, mas com os olhos espirituais. Como Paulo disse: eu não posso discernir as coisas do Espírito pela carne, mas eu tenho que discernir as coisas do Espírito pelo Espírito. Então eu não posso olhar para Jesus como um mero homem, eu tenho que olhar para ele e entender quem ele é. E como eu posso chegar até Deus através de Jesus. E eu só me faço filho através de Jesus. Então eu só sou livre quando eu sou liberto pelo Filho. E ele completando, ele diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. E quando eu sou livre, queridos, eu encontro descanso para minha alma. Quando eu sou livre, eu descanso, eu caminho com liberdade. Aí eu consigo compreender quando o salmista diz, ele escreve lá no Salmo 91, e ele diz assim no verso 7: 1000 está caindo ao meu lado, 10.000 está caindo à minha direita. O mundo está desabando, o mundo está sendo destruído. Como o pastor Léo citou aqui, 5 anos de uma crise econômica muito grande, e muitos vão estar desesperados, muitos vão estar arrancando os cabelos da sua cabeça, preocupados com o que vai ser. Mas os filhos, eles vão caminhar com alegria, e eles vão caminhar livres, porque eles sabem que a provisão que eles necessitam não estão naquilo que o mundo conduz, ou naquilo que o mundo produz, não está na economia brasileira, não está na economia mundial, mas ela está na economia dos céus, e a provisão vai vir dele para nós. Então quando eu sou filho, eu caminho com alegria, eu caminho com paz, e eu consigo descansar nele. Quando eu sou filho, eu tenho reverência, eu tenho temor. Há uma frase que nós ouvimos do bispo Nilson, que ele diz assim: o medo me faz esconder dele, mas o temor me faz esconder nele. O filho se esconde nele. Aquele que foi liberto pelo Senhor, ele se esconde nele. Eu quero que você levante as suas mãos. Vem aqui, pastor Roberto. Vem aqui, pastora. Deixa eu tomar essa liberdade aqui, pastor Léo. Não olhem para este casal como simplesmente pastores, mas como pais. Quando Jesus estava lá na cruz, é claro que nós não vamos entrar na questão teológica dessa palavra, mas ele disse a João: filho, eis aí sua mãe, mãe, eis aí o seu filho. A palavra do Senhor nos diz que, é claro que também nós não vamos entrar na liturgia, mas ele diz: eis que naqueles dias eu levantarei pastores, pessoas compromissadas com o amor, pessoas não compromissadas ou desejosas por números ou por valores. Nós temos outra frase que nós recebemos essa ministração, pastor Léo também já deve ter ouvido bastante lá do pastor Zé Rodrigues da MCM, que ele diz: pessoas valem mais do que coisas. Nós não estamos preocupados com coisas, nós estamos preocupados com pessoas. Quando o rei Bera, lá no capítulo 14 do livro de Gênesis, chega para Abraão e diz: fique com os bens e me dê as pessoas.
Ele disse: não é assim que funciona. Ele já tinha sido ministrado por Melquisedeque. Então ele estava cheio do óleo, estava cheio da unção. E quando nós somos ministrados pelo Senhor, pelo sacerdote que ministra em nós nesses dias, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que é segundo a ordem de Melquisedeque, esse Senhor amoroso, Pai da eternidade, maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. Nós não nos preocupamos com coisas, porque nós somos livres. Então nós nos preocupamos com aquilo que Ele se preocupa. Nós nos preocupamos com pessoas. Então que flua deste lugar um amor de paternidade aos corações dos filhos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Sabe, queridos, nós fomos ministrados de uma forma sobrenatural nesses dias, com tantos testemunhos. Então, se entre nós, né, pastor Léo, havia tantas coisas a ser mostrado, a ser falado, eu imagino quando nós nos reunimos com toda a congregação. E nós sabemos, queridos, que muitos aqui, eles tiveram um problema nesta área. E às vezes eles têm dificuldade de aceitar a Deus como seu Pai, de ter uma intimidade com Deus como deveria ter como Pai. Ele olha para Deus e diz: Ele é o meu Deus. Jesus, quando ele começa a apresentar a Deus aquele povo e o chamando de Pai, eles se escandalizaram. E muitos escandalizam neste tempo, não se externando esse sentimento mais dentro de si, porque teve um problema muito grande na área da paternidade e ele não consegue se entregar como filho. E eu não quero fazer um tumulto aqui, então no lugar que você está, se você entende que você precisa receber essa identidade de filho e abraçar a Deus como Pai, eu quero que você levante a mão no seu lugar e de uma forma bem rápida, bem simples, esses irmãos estarão indo até você, enquanto nós vamos estar aqui sendo ministrados. Nós vamos ministrar a vocês esta unção da paternidade. Vocês caminharão livres, com segurança, com amor. Levante a mão aí onde você está. E entenda, querido, se você também decidir, se você desejar, esse casal estará aqui, você pode abraçá-los como pai. E eles vão liberar uma palavra sobre a tua vida e vocês vão caminhar com liberdade a partir de agora. Você não é mais preso, você agora é livre. Você agora não anda mais angustiado, nada mais te lança para baixo, nada te decepciona, nada agora frustra você, porque agora você está caminhando numa liberdade em que Cristo te libertou e você é livre. Você agora caminha, queridos, baseado num sentimento de alegria, de paz, de esperança que nada tira, porque você é livre e você tem a certeza agora de quem é o teu Pai e aonde é que você vai estar. Aleluia. Então, se vocês desejam essa ministração agora, eu quero ter essa liberdade com essa filha, a Lorraine, os obreiros deste ministério. Essas pessoas que estão com as mãos levantadas aí, caminhem até eles e orem com eles e liberem na vida deles a paternidade de Deus, este amor de Deus. E receba descanso para as vossas almas. O salmista disse assim: ei, o choro ele dura uma noite toda. Muitas pessoas às vezes estão dizendo assim: quando é que essa noite vai terminar? A escuridão não acaba.
Mas Ele diz assim: a alegria ela vai vir pela manhã. Que esta seja a sua manhã, que este seja o seu momento, que seja agora um divisor de águas na tua vida, o momento onde literalmente você se encontra com Deus como um pai. Agora você é filho, e que o Senhor nos alcance cada vez mais no nome de Jesus. Deus, que o Senhor alcance o coração do teu filho, Pai, pastor Roberto, da pastora Lília, Senhor. Meu Deus, que esse sentimento paterno de pai esteja no coração deles, e que eles liberem cada vez mais essas porções sobre a vida dos teus filhos neste lugar. E a mesma segurança que eles têm no Senhor, que eles transmitam isto agora aos teus filhos, no nome de Jesus Cristo. E que esta igreja comece agora a caminhar, Senhor, nesta liberalidade, que eles começam a viver, que eles começam a sentir isso a partir de agora, que o coração deles começam agora a saltitar dentro deles, e que eles comecem agora a sentir esta liberdade dos céus, aleluia, entendendo que eles podem ser livres, e eles são livres porque Jesus Cristo nos libertou. Receba onde você está, receba aí, receba o amor do Pai, o amor do